Olá pessoal, professor Ned Guzman mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse lindo suplá, já que está aí se aproximando o Natal, que vocês possam aí estar fazendo suplá para vender, para compor a tua ceia de Natal. E eu trago hoje essa criação lindo suplá com barroco Max Colo Brilho Ouro. E a partir de agora nós vamos aprender juntos, tá? Bem-vindos ao meu canal mais uma vez e vamos à nossa aula. Vamos então à nossa lista de material para a confecção do nosso suplá. Eu vou estar usando o barroco Max Colo Brilho Ouro na cor branco, na cor 8001. Tá? Vou estar também usando o barroco Max Colo Brilho Ouro na cor verde 5767 e também vou estar usando o barroco Max Colo Brilho Ouro na cor 3501. Essas três cores são aí as nossas cores do Natal. Você pode estar usando o barroco aí para confeccionar várias peças que vai, a partir de agora, tá entrando aí nas redes sociais para que vocês possam estar fazendo peças para decorar o seu Natal. Então vamos à nossa aula. Nós vamos começar com 6 correntinhas. Vamos na primeira correntinha, fechamos com um ponto baixíssimo. Eu estou usando a agulha 3,5, você pode estar usando também a agulha 3 ou até a número 4, a agulha que mais se adaptar ao seu ponto. Aqui eu vou subir 3 correntinhas do ponto alto e uma correntinha para separação. Laço o fio, vou na argolinha de base e coloco um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E assim nós vamos fazer em toda a volta, totalizando 12 pontos altos com uma correntinha de separação. Então vai ficar dessa forma. Cheguei aqui com os 12 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha e vou fechar na terceira correntinha que eu iniciei com um ponto baixíssimo. A partir daqui, nós vamos fazer 3 pontos altos puxados de uma vez para cada separação de uma correntinha. Então, eu vou, na próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo, vou subir uma, 2, 3 correntinhas. Aqui eu vou, laço o fio, faço meio ponto alto, não tiro da agulha todo. Laço novamente. Vou lá na base, tiro de 2, fiquei no início com 3 na agulha, puxei todo de uma vez. 5 correntinhas de separação, 2, 3, 4, 5. Laço o fio, pulo o ponto de base, vou na próxima correntinha de separação, vou tirar de 2 e aí eu vou segurar 2 na agulha, um da correntinha e um do ponto alto. Laço novamente, tiro de 2, seguro mais um na agulha, 3. Laço novamente, tiro de 2 e agora então eu terei 4 na agulha, ou seja, um da correntinha de separação e 3 dos pontos altos. Aqui eu vou puxar de uma vez. 5 correntinhas, 3, 4, 5, e eu vou repetir em toda a volta. E eu volto mostrando a próxima carreira. Cheguei no final, eu vou fazer 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vou finalizar lá na terceira correntinha do início do meu trabalho. Puxo, faço um baixíssimo, uma correntinha para arrematar. E aqui eu vou cortar. E vai ficar essa primeira parte com o branco dessa forma. Nós vamos prender o fio vermelho aqui e eu volto mostrando como vamos fazer a próxima carreira. Amarrei o fio vermelho aqui no início das 5 correntinhas. Vou introduzir a agulha aqui, vou puxar e vou fazer 3 correntinhas de início para iniciar o nosso ponto alto. Agora, para cada correntinha, nós vamos fazer 5 pontos altos. Então, um alto, 2,
3, 4 e 5 pontos altos. Eu vou pular para a próxima correntinha e vou mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós vamos fazer isso em toda volta. Não tem correntinha de separação, tá? Para cada argolinha de 5 correntinhas, nós vamos fazer 5 pontos altos em toda a volta do nosso suplá. Então, a nossa volta com o vermelho ficou dessa forma. O que nós vamos fazer agora? Vamos que eu já fiz aqui, já fechei, já arrematei, como vocês já sabem. Eu vou escolher um dos pontos e vou prender o fio verde. Puxei, eu vou dar 2 nozinhos, ou como você tem costume de fazer o seu trabalho inicial. Algumas pessoas amarram, outros não. Eu começo com 2 nozinhos. Eu vou puxar esse fio aqui para o lado, porque eu já vou arrematando. Essa fase aqui é bem simples. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto alto vermelho. Então, eu só coloco a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, introduzo a agulha, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E vocês observem que eu já estou escondendo, ó, os 2 fios, depois eu só preciso cortar. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto em toda a volta. Eu vou arrematar o verde e em seguida corto para a gente começar com o nosso fio branco. Eu voltei para dar uma dica muito importante. Caso você queira fazer o suporte para o copo, para compor aí a tua ceia de Natal, então nessa fase aqui você para e aqui já fica sendo o nosso porta-copo, tá bom? A nossa próxima carreira eu vou voltar com o fio branco. Então aqui eu já prendi o meu fio branco como eu prendi todas as outras vezes. E aqui nós vamos repetir esse trabalho do início. Então nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Nós vamos fazer 3 pontos altos puxados de uma vez. Então, eu tiro de 2, laço fio, tiro de mais 2. Puxo novamente, eu tenho 3 altos puxados de uma vez. Aqui agora nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço fio, eu vou contar na base. 1, 2. No terceiro, eu introduzo a agulha. Novamente, eu vou tirar de 2, vou segurar o ponto. Tenho da correntinha mais a do ponto alto. Laço fio, coloco novamente, tiro de 2. O mesmo jeito que nós fizemos no início. Novamente, laço, tiro de 2, eu vou ficar com 4 na agulha e agora eu vou puxar todo de uma vez. E assim eu vou repetir 3 correntinhas, vou pular na base 1, 2. No terceiro, eu vou repetir novamente 3 pontos altos puxados de uma vez e assim nós vamos até o final da nossa carreira e eu volto mostrando a nossa próxima carreira. E aí a nossa volta do branco ficou dessa forma. O que é que nós vamos fazer? É mais uma repetição. Nessas partes aqui, nessas separações de 3 correntinhas, nós vamos repetir o mesmo processo do vermelho. Nós vamos amarrar o vermelho aqui, vamos fazer 5 pontos altos, vamos passar para o próximo 5 pontos altos, vamos passar para o próximo 5 pontos altos. Eu vou prender o fio e volto mostrando para vocês como vamos fazer. Amarrei o fio vermelho, o barroco vermelho, como todas as outras vezes que eu amarrei. E aqui nós vamos subir 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. E vamos colocar 4 pontos altos para completar 5. Então, 1, 2,
3 e 4. Com as 3 correntinhas que nós elevamos para o início da nossa carreira, nós ficamos com 5 pontos altos. Eu não faço correntinha de separação, laço o fio, pulo os 3 pontos, vou na próxima separação de correntinha e faço mais 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. E assim eu vou fazer em toda a volta 5 pontos altos para cada separação de 3 correntinhas. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou finalizar aqui para dar uma dica para vocês de como nós vamos arrematar o nosso fio. Então, cheguei aqui, eu vou contar 1, 2, 3 correntinhas, vou introduzir a agulha, vou puxar e vou fazer uma correntinha. Aqui eu vou cortar o fio aqui, ó. Cortei, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar, para que fique um arremate legal, você vai puxar, você introduz a agulha no próximo ponto, traz o fio para frente, introduz a agulha por trás no próximo ponto, laça aqui, ó, puxa o fio lá para trás, logo no da frente eu puxo novamente para frente e em seguida no próximo ponto eu puxo ele lá atrás. Então aqui, ó, observa que não fica aparecendo. Eu já escondi todo o fio. Aqui eu não vou cortar, porque eu vou trabalhar agora o nosso fio verde em cima dos pontos altos vermelhos. O que é que vai acontecer? Eu vou esconder esse fio aqui e depois eu só vou cortar. Nessa próxima fase, agora nós vamos prender em qualquer um dos pontos altos, pode ser no primeiro que nós finalizamos, o nosso fio verde, e aí eu vou mostrar para vocês como faremos a nossa próxima carreira. Eu prendi o nosso fio verde nas 3 correntinhas que nós iniciamos o nosso trabalho vermelho. Nessa fase é um pouquinho diferente, então nós vamos subir novamente as 3 correntinhas do início e nós vamos colocar um ponto alto para cada ponto alto de base do vermelho. 2, então nós vamos ficar com 5 pontos altos do verde. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Observa que eu já estou escondendo o fio vermelho lá atrás. Feito os 5 pontos altos, nos 5 pontos altos de base, eu vou laçar o fio 2 vezes, vou vir na pipoquinha embaixo, no ponto branco, coloco a agulha por trás, saio na frente e aqui eu vou fazer um ponto alto duplo, relevo, pegando nos nossos 3 pontos altos puxado de uma vez. Tiro de 2, tiro de mais 2 e tiro de mais 2 e vai ficar dessa forma. Eu volto na base, nos 5 pontos altos de base vermelho e faço 5 pontos altos do verde. Então, 1, 2, observem que eu já estou escondendo tanto o fio vermelho quanto o fio verde lá atrás para já ficar arrematado. Então, vou lá, 3, 4 e 5 pontos altos. Feito os 5 pontos altos verde em cima dos 5 de base vermelho, eu laço o fio novamente 2 vezes, volto no branco por cima, coloco a agulha por baixo, saio na frente e faço um ponto alto duplo, tirando de 3 vezes, de 2 em 2. Tirei 2, tiro mais 2, tiro mais 2 e assim eu vou repetir em toda a volta, ficando esse detalhe lindo e o nosso supply já está ganhando uma forma aí maravilhosa. Você vai repetir tudo em toda a volta e eu já volto mostrando a próxima carreira. Cheguei aqui no final, nós restamos fazer o ponto alto duplo relevo no último ponto aqui. Então laçamos aqui, ó, finalizou
um ponto alto relevo duplo. E nós vamos finalizar da mesma forma que finalizamos todas as outras carreiras. Voltei aqui, ó, prendi o fio branco no fio verde. Essa fase aqui, acho que não tem a necessidade de gravar, porque aqui nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer duas carreiras repetidas de ponto alto sobre ponto alto sem aumento. Então, uma carreira de ponto branco e em seguida uma carreira de vermelho, que ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Você vai repetir uma carreira de ponto alto com o branco em cima do verde, não tem aumento. Em seguida, você corta o fio branco e faz uma outra carreira de pontos altos com o vermelho em cima do branco. Então, não tem aumento e não tem diminuições. Então, é ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto branco sobre o ponto alto verde e ponto alto vermelho sobre o ponto alto branco. Então, vocês fazem aí mais duas voltas e eu volto em seguida para colocarmos o nosso verde. Então, pessoal, voltamos e o que eu fiz aqui, ó, eu fiz uma carreira de pontos altos branco em cima dos pontos altos verdes em toda a volta do nosso suplá. O que é que eu vou fazer agora com o vermelho? Eu prendi novamente o vermelho no branco e eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos sem aumento em cima dos pontos brancos de base. Então, para cada ponto alto branco, nós vamos fazer um ponto alto vermelho em toda a volta com a mesma quantidade, sem aumento e sem diminuições. Então, vocês fazem aí uma volta de ponto alto vermelho e eu volto mostrando a próxima fase. Chegamos então ao final das nossas duas carreiras e nós vamos agora praticamente para as últimas etapas do nosso suplá. E ele vai ficando dessa forma. Aqui eu vou recapitular. Nós fizemos duas carreiras de ponto alto, uma branca e outro vermelho, um em cima do outro. E aqui agora nós vamos prender o fio verde aqui e nós vamos repetir essa etapa dos pontos altos puxados de uma vez. Eu vou prender o fio e já volto iniciando a nossa carreira. Prendi o nosso fio verde e aqui nós vamos repetir a mesma etapa do fio branco da carreira anterior. Nós vamos fazer 3 correntinhas e vamos fazer 2 pontos altos puxados de uma vez para o início do nosso trabalho. Segurei na agulha, lacei novamente, tirei de 2 e aí eu puxo de uma vez. 3 correntinhas, 2, 3. Eu vou pular na base 1, 2. No terceiro ponto, eu vou novamente fazer os 3 pontos altos puxados de uma vez, da mesma forma que eu fiz com o branco anteriormente. 3 pontos altos puxados juntos, 3 correntinhas de separação, pulo na base 1, 2. No terceiro, novamente eu vou fazer tiro de 2, seguro. Novamente o ponto alto puxado de uma vez, seguro. E aí eu faço os 3, eu vou contar 4 na agulha, vou puxar de uma vez. E assim eu vou repetir em toda a minha volta. 3 altos puxados juntos, 3 correntinhas, pulo 2 na base, no terceiro ponto repito novamente 3 altos puxados de uma vez, 3 correntinhas. E assim nós vamos fazer em toda a volta. Chegamos no final, eu vou fazer 3 correntinhas, 2, 3 e vou lá na terceira correntinha, vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto baixíssimo e aí ficou assim toda a nossa volta, os 3 pontos altos puxados de uma vez com as 3 correntinhas de separação. Nessa fase aqui nós já vamos para a penúltima volta do nosso suplá. O que vai acontecer? Eu vou levar esse fio até o meio das correntinhas de base seguinte. Então eu vou lá, introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha para prender o baixíssimo e em seguida eu faço um ponto baixo. Trouxe o fio aqui para o meio.
Daqui eu vou laçar o fio, vou pular os 3 pontos puxados juntos e vou para a próxima separação. E aqui eu vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Eu vou para a próxima separação, prendo com um ponto baixo. Em seguida, não tem correntinha de separação. Em seguida, eu laço o fio, já vou no próximo e faço novamente 6 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 4, 5 e 6. Novamente, prendo no próximo com um ponto baixo e assim eu vou fazer em toda a volta, ficando dessa forma o nosso trabalho. E eu volto já para colocarmos o fio vermelho e assim encerrar o nosso suplá. Chegamos aqui ao final, nós fizemos os 6 pontos altos, nós vamos lá no ponto baixo onde nós iniciamos a nossa carreira e vamos fazer um baixíssimo, aqui uma correntinha e aqui nós vamos cortar o nosso fio. Uma dica muito importante que eu quero dar para vocês, para que você termine com o ponto baixo e fique todos iguais, nós temos que ter na nossa base anterior dos pontos altos puxados de uma vez, 40 grupinhos de 3 pontos altos puxados de uma vez, e aí no final vai dar tudo certo. Então nós cortamos aqui, eu vou voltar em seguida com o fio vermelho, eu vou esconder esse fio, vou arrematar e nós vamos voltar com o vermelho para mostrar para vocês como nós vamos fazer a nossa última carreira. Para a nossa última carreira nós precisamos ter só um pouquinho mais de atenção. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto dos 6 da base, coloco a agulha por trás sem fio, passo a agulha pela frente e vou pegar esse fio, vou passar aqui, ó, observa ele passando e vou prender esse fio lá atrás. Eu prendi aqui com os 2 nozinhos, como nós fizemos em todos os outros, e novamente eu venho com uma agulha sem o fio, coloco de novo. Vou puxar o fio que está lá atrás, vou passar pela frente e aqui nós vamos fazer 3 correntinhas. Nessa fase, para cada ponto alto, nós teremos um picô de 2 correntinhas. Então, eu laço, faço 2 correntinhas, venho na terceira e faço um ponto baixíssimo. Nós temos o primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Nós vamos agora, no próximo, coloco a agulha, laço o fio para o ponto alto, coloco a agulha por trás, saio na frente, puxo o fio e faço um ponto alto, relevo pegando por trás do ponto, lá atrás, 2 correntinhas e um baixíssimo para fazer mais um picô. Laço novamente, eu vou fazer isso nos 6 pontos altos de base. Um ponto alto, 2 correntinhas e um picô, pegando essas 2 perninhas para fazer o picô. Novamente, eu já tenho 3 mais 1, 4, um ponto alto, 2 correntinhas, um relevo, um picô com um ponto baixíssimo, pegando as 2 pernas do ponto. Tenho 4 mais um ponto alto, 2 correntinhas, faço o ponto baixíssimo para fazer o picô, e aí eu vou para o último ponto dos 6 e faço novamente um ponto alto com 2 correntinhas para fazer o picô. Novamente aqui enganchou, baixíssimo, puxei. Então eu tenho aqui 6 pontos altos com picô
em cima dos 6 pontos de base, vai ficando esse detalhezinho, ó, pespontado, fica bem interessante. Para que eu possa passar para o próximo leque de 6 pontos, eu vou laçar o fio 2 vezes, eu venho na base do vermelho cá embaixo, no ponto eu tenho 1, 2, 3. No ponto do meio eu coloco a agulha por trás do ponto e vou fazer um ponto alto duplo relevo aqui sobreposto. Tiro de 2, bastante alongado e tiro de mais 2. Eu tenho um ponto alto duplo, laço o fio e vou no próximo dos 6 e vou fazendo novamente um ponto alto, 2 correntinhas para fazer um picô, novamente um outro ponto alto pegando por trás do ponto, 2 correntinhas, um picô, mais um ponto alto, 2 correntinhas, um picô. Isso nós vamos fazer em toda a volta essas repetições. Vamos lá, um ponto alto, 2 correntinhas, um picô. Eu já tenho 4 pontos. Novamente um ponto alto, 2 correntinhas, um picô. E aí eu vou para o último dos 6. Vou fazendo outro ponto alto com 2 correntinhas e um picô. E em seguida eu vou fazer novamente o ponto alto duplo, pegando no ponto de baixo da base. Então eu laço 2 vezes, venho no ponto de base, faço um ponto alto relevo, tirando de 2 em 2, tiro 2 e tiro mais 2. Fiz novamente esse ponto sobreposto, laço o fio e vou para o próximo ponto do próximo leque de 6 pontos. E aí eu vou repetir isso em toda a fase e eu já volto mostrando para vocês o nosso supply encerrado. Se você observar que o seu está ficando nessa fase um pouco assim com um bocado, não tem problema, porque quando nós vamos pegar o nosso ponto por trás, ele vai abrir e assim ele não vai ficar babadando no final do seu trabalho. Eu vou fazer, você observa que o meu está um pouco repuxado, ó. Está um pouco com bocado, mas eu vou fazer e vou mostrar depois para vocês que ele vai ficar todo retinho, sem problema nenhum. Cheguei aqui para encerrar o último ponto com vocês, então eu fiz laço 2 vezes, venho no ponto de base vermelho, faço o ponto relevo duplo e aí nós vamos encerrar lá nas 3 correntinhas onde nós iniciamos com um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui nós vamos cortar o nosso fio e vamos arrematar depois. Lembra que eu falei no início que estava combucando, mas que depois ele ia ficar retinho? Então é isso, observe ó, que ele não está mais combucando, então se o de vocês estiverem repuxando, não se preocupem que quando nós fizermos esse ponto aqui por trás com o picô, ele vai se ajustar e vai ficar assim, dessa forma. Então aqui o nosso suplá está pronto. Só respondendo algumas perguntas das pessoas que me perguntaram no Facebook quantos suplás dariam para fazer com os 3 novelos, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu fiz 2, nós temos aqui praticamente metade de cada um, ó. O branco sobra bem mais, porque o branco nós usamos muito pouco. Então, com certeza aí, você comprando 3 novelos do Barroco Max Colo, com o brilho ouro, vocês pedem aí nos armarinhos o brilho ouro, com certeza os 3 novelos aí dá para a gente fazer 4 peças e assim já está compondo aí um jogo de suplá para o Natal, para que vocês possam estar vendendo aí e ganhando bastante dinheiro. Quero desejar para vocês que vão começar a partir de agora a fazer peças para vender para o Natal, boas vendas. Esse aqui é um conjunto de suplá que vai ficar muito bonito na ceia do Natal e eu quero aqui deixar um grande beijo para vocês. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo,
comenta, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam estar aí assistindo as minhas aulas. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima aula.